E aí pessoal, professor Gessé falando aqui, vamos continuar nossos estudos sobre reações de desidratação. As reações de desidratação, no caso, as intermoleculares, certo? A desidratação intermolecular ela acontece entre duas moléculas e não dentro da própria molécula, como foi o caso anterior. Então, duas moléculas, né? Ela vai ser chamada intermolecular, tá bom? Essa determinação intermolecular indica que vai acontecer entre duas moléculas que normalmente são álcools, tá? Isso, né? E foi um objeto de estudo de Alexander Williamson lá na Inglaterra entre os períodos aí quando ele nasceu, né? Entre 1824 e 1904, tá? Lá na Inglaterra, em Londres. Ele observou que na presença de ácido sulfúrico, tá? Na presença de ácido sulfúrico a 140 graus Celsius, na reação entre duas moléculas de álcool, existia a saída de uma molécula de água. E aí ele percebeu a desidratação, que é a eliminação de uma molécula de água nessas condições reacionais. Trago aqui o um exemplo para vocês. Temos duas moléculas de álcool, etanol, tá? São idênticas. Tu vai colocar uma proporção, tá, reacional e um meio reacional indicado lá no estudo dele, que foi a presença de ácido sulfúrico H2SO4 a 140 graus Celsius. Ele viu que essas moléculas, tá, formariam molécula de água e também um éter etílico ou etoxetano. Formava aí um produto diferente da reação intramolecular. A intermolecular ela gera éter, tá bom? O produto principal dela é um éter. Tem algumas considerações sobre essa reação. Essa reação ela causa muitos problemas ao controle do tráfico de drogas em todo o mundo. Isso porque o éter etílico aqui, ó, ele é empregado na extração de diversas substâncias ilegais, como a cocaína, a heroína, extraídas de plantas, né, que vêm de fonte natural. Por isso tem sua venda controlada na maioria dos países. A sua preparação, porém, pode ser feita a partir do etanol, cuja proibição é impossível na prática por causa da importância comercial. Vivemos em tempos de pandemia e o etanol é muito utilizado e é vendido em larga escala, né? Está na prateleira dos comércios, né? Das lojas, e você pode, e as pessoas, né, que usam ele de forma ilícita têm isso de forma mais facilitada. O controle vem, né, das dificuldades experimentais, tá bom, da realização desse tipo de reação, que se tentada por alguém inexperiente ou sem conhecimento químico específico pode provocar acidentes muito graves. Então, se você não tem a técnica necessária para poder fazer o meio reacional, que mexe com ácido, é 140 graus Celsius, mas é já uma temperatura considerável, e isso pode gerar alguns problemas. Então, tem que ser feito por pessoas especializadas, químicos com certa experiência de laboratório para poder fazer isso. Tá? Normalmente as pessoas que usam isso para meio ilícito acabam causando acidentes, né, e gerando problemas bem graves para si. Então o que a gente vê? É como se essas moléculas elas tivessem uma certa aproximação e a hidroxila de um álcool juntava, elas se juntam com um hidrogênio do outro álcool, formando aqui o éter e eliminando a água. Tá? Então, geralmente apenas os ésteres simétricos são preparados dessa forma. Tu vê que tu tem um éster simétrico. Se tu dividir essa molécula ao meio, ela vai ter dois lados iguais, tá? Já, né, quando dois álcools diferentes são usados, existem três possibilidades de produtos que requerem separação, o que aumenta o custo da preparação. Então, se você já tem uma mistura de várias substâncias e você quer um em específico, já vai ficar mais caro, porque eu vou ter que separar isso no processo final. No entanto, usa-se reagentes nas condições experimentais certas, né? É possível obter maior quantidade de éter assimétrico. Normalmente, tu tem esse éter assimétrico aqui como fonte de algum produto que tu necessita para um meio reacional, e aí tu vai ter os substituintes. Nós temos aqui o T-butanol, tá? Que é um álcool, e o etanol, que é aquele outro álcool lá, são álcools diferentes, então vai gerar uma molécula assimétrica, né? Um álcool assimétrico 2,2-dimetiletoxetano, e a molécula de água no meio reacional já é diferente, temperatura diferente, tu já tem um sal aqui no meio, então é o químico que vai saber qual é o meio reacional necessário para tu fazer esse tipo de reação, e não
por qualquer pessoa. Então, como forma final, né, de forma geral, a gente pode afirmar o seguinte: reação de desidratação intramolecular. Esse A que eu coloquei em evidência, ó, ela ocorre a 170 graus Celsius, meio ácido, né, que é o ácido sulfúrico, vai ter a formação de alceno. Então, lembra desse A e forma o alceno. É dentro da própria molécula. A desidratação intermolecular, ela acontece a 140 graus Celsius, meio ácido também, ela já é uma temperatura um pouquinho menor, e ela sempre vai formar éter. Uma forma alceno, a outra forma éter, tá bom? E ainda tem aquela contextualização sobre o problema do controle do tráfico de drogas, que pode ser abordado em questões discursivas, e você tem que ficar atento nesse tipo de informação, tá bom? A gente fica por aqui com as reações de desidratação intermolecular, e a gente vai continuar nossos estudos com as reações de eliminação e certos aprofundamentos nos conteúdos, tá bom? Forte abraço e até a próxima.